falou no dia e na noite de hoje. E o Senhor é maravilhoso, né, irmãos? Quem aí conhece o Salmo 122? Todo mundo conhece, né? Eu também conheço. Conheço há muitos anos. Em 1985, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu conheci o Salmo 122. Mas nessa noite, ele foi lido de uma maneira nova. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Eu já cansei de ouvir o Salmo 122. Não é cansar porque eu estou cansado mas ouvi várias vezes, muitas vezes. Já li várias vezes, muitas vezes. Mas hoje, quando a gente leu nesse contexto, no que nós estamos vivendo, no que nós estamos sabendo, nós entendemos de uma maneira diferente. O propósito de Deus, ele se revela de uma maneira nova para nós. A gente começa a entender certas coisas. Jerusalém não será abalada. Não pelos fatos que a imprensa nos noticia, mas porque a palavra assim o diz. E quando você entende isso, você fica tranquilo, porque você entende que Deus tem o controle de todas as coisas, e tem o controle sobre a história da humanidade, tem o controle sobre a história da tua vida, tem o controle sobre o avançar da igreja nessa terra, e a gente fica tranquilo, porque a gente entende que tem um Deus que zela por nós. E eu fiquei maravilhado. Eu fiquei maravilhado quando o pastor leu o Salmo 122 e ali o Espírito Santo foi falando comigo e mostrando coisas novas. Você pode ler a Bíblia 1 milhão de vezes, mas Deus vai ter sempre uma novidade para você. Deus vai ter sempre uma novidade para você. Não vai mudar uma vírgula, uma linha, uma letra, uma vogal, uma consoante do que já está escrito, mas Ele vai te revelar coisas novas para a sua vida. Nós cantamos hoje aqui que Ele é um Pai. E qual pai que não tem prazer em ver o filho feliz? É assim que Deus nos trata. Eu quero convidar você nessa noite, a alegrar o seu coração, a falar para você mesmo aí, nesse momento, que você tem milhares, milhões de motivos, incontáveis motivos, para ficar alegre. Por mais que você não saiba ainda o porquê, mas você tem motivos. Fale isso agora com você mesmo. Alegra-te, minha alma. O salmista falou, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Fala isso agora para você. Porque tu estás abatida, minha alma, tem um Deus que zela por você. Você tem um Pai, minha alma, você tem um Pai. Minha alma, você ainda o louvará. Alegre-te nessa certeza. Eu ainda não sei os porquês, mas alma, minha alma, você ainda se alegrará. Se alegre com isso. Se alegre sem saber por que você ainda vai se alegrar, mas se alegre, porque estás abatida, ó minha alma. Alegre-se nessa noite, em nome de Jesus, eu convido você a se alegrar. A encher o teu coração de esperança, de júbilo, de alegria. Na semana passada nós falamos sobre... no dia 1º de outubro, nós falamos sobre a necessidade do crente crescer. Crescer em quê? Dia 1º de outubro. Na graça e no conhecimento. Pedro vai falar, crescer na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3, do 14 ao 18. Crescer na graça e no conhecimento. Nós falamos o que seria crescer na graça e no conhecimento. Nós falamos sobre a gente abrir a nossa vida cristã com um propósito. Qual o propósito? De conhecer a Deus, de nos aprofundarmos em Deus, de crescermos em Deus, de nos apropriarmos das bênçãos que Deus tem em nosso favor para a nossa vida. E nessa noite nós vamos falar a respeito de crescendo na vida cristã. É a continuação daquela mensagem. Crescendo na vida cristã.
O crescimento implica, irmãos, em quê? Crescimento, quando falamos em vida cristã, implica em quê? Em santificação. Santificação nós falamos hoje pela manhã e, novamente, eu convido você, se você não esteve na escola dominical, venha, porque Deus está falando, está nos edificando, está nos fortalecendo através da sua palavra. Não deixe de estar na escola dominical, gente. Nós falamos que santificação é o processo pelo qual o homem é tornado à imagem e semelhança do nosso Deus. Nós vimos ali que nós somos purificados pela palavra, pelo Espírito, pelo Trino Deus. Nós vimos tudo isso hoje pela manhã. E o que nós buscamos no processo de santificação? Buscamos a santidade, que é o estado de ser santo. E eu quero convidar você, nessa noite, a abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Crescer na graça e no conhecimento, conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra, conhecimento do seu espírito, conhecimento dos seus propósitos. E na graça é o quê? Nos fortalecermos no Espírito de Deus. É a parte imaterial do nosso crescimento. E hoje nós vamos continuar vendo a respeito disso. Antes, eu ainda quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Meu amigo Jânio está ali. Bom te ver, Jânio. A gente esteve ali há pouco tempo ali na casa do Jânio, ele fez uma recepção ali para nós ali, a irmã Luzinete também, Luzini, estivemos ali e tivemos momentos ali na presença de Deus, foi bênção. Precisamos voltar lá, hein, Jânio? Precisamos voltar lá. E glória a Deus por aquele dia, fiquei muito feliz, momento de comunhão que nós tivemos ali, glória a Deus. Abriram Provérbios aí? Eu vou ler daquele jeito que os irmãos sabem, pulado, do versículo 1 até o versículo 13, depois a gente pula para o 18. Diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque eu vos dou boa doutrina, bom ensinamento. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas, pelos caminhos da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pela presença do teu Espírito aqui em nós e aqui nessa noite, falando conosco, nos instruindo, nos admoestando, nos corrigindo, nos constrangendo. E nós pedimos: Espírito Santo de Deus, pelo teu poder, nos converte ao Senhor Deus. Espírito Santo, nos instrui, nos revela a tua verdade e nos firma nos teus caminhos, para a glória do nome do Trino Deus. Te agradecemos. Amém. Meus amados,
Se você prestou atenção nessa leitura, nessas passagens, você vai ver aqui algumas palavras. Ouvir, versículo 1, ouvir, a instrução, estai atentos. Ouvir o quê? O que é que nós precisamos ouvir? Tem tantas vozes, tantas coisas, tem uma enxurrada de informações que nós recebemos todos os dias. Quando você acorda, você começa a envenenar a tua alma, se você quiser, ouvindo o que não deve. Ou você pode começar a se alimentar de coisa boa, que vai fazer você ficar vivo, como nós vimos nesse texto. Ouvir o que? A instrução de quem? Do Pai. E fazer o que com ela? Estar atento a essa instrução. O que é estar atento, irmãos? Estar atento nada mais é do que você dar ouvidos à voz de Deus e fazer tudo quanto Ele nos mandar fazer. Por quê? Porque quando nós não deixamos o ensino de Deus, o que acontece? Nós adquirimos a sabedoria. E a sabedoria faz o quê? O que a sabedoria faz? Ela nos exalta quando nós a estimamos, quando nós damos valor a ela. Ela nos honra quando nós a abraçamos. Tem muita gente que quer ser honrado abraçando pessoas de relevância, estando perto, tirando foto com alguém famoso. Aí posta na rede social, aí o pessoal fala assim, nossa, fulano tirou foto com Beltrano, nossa. Aí você acha que você está sendo honrado. Oh, caramba, todo mundo está me admirando, porque eu tenho acesso ao fulano que é ícone das redes sociais. Tal. Aí a pessoa acha que está sendo honrado por aquilo. Não. Sim, é verdade, mas não. Quando você entra pela palavra de Deus e percebe que Deus fala para você, estima a sabedoria, porque ela te exalta, abraça, porque ela te honra. Aí você entende que os valores estão invertidos, e o mundo caminha em passo contrário ao que Deus nos ordena. E aí a gente entende, aí você entende, eu preciso voltar. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Nada que você fizer pelo teu esforço pessoal, seja lá quem você for, você pode ser o cara mais poderoso do mundo, ter mais dinheiro do que o Bill Gates, o dono da Microsoft, do que o dono da Apple, que agora eu nem sei mais quem é. Ou você pode ser o cara mais poderoso do que o dono do Twitter, que eu esqueci o nome agora também. Qual é o nome? Elon Musk, isso. Você pode ser mais famoso que o Elon Musk. E eu já falei dele aqui. Gente, o Elon Musk é o cara que criou a NASA particular dele. Ele manda foguetes para fora da Terra. Pensa numa pessoa que tem dinheiro, irmãos. Você pode ser mais do que esse cara. Mas você não vai ser nada se você não honrar a sabedoria, não abraçar a sabedoria, não exaltar, não fazer o que Deus manda você fazer. E aí Deus nos revela uma coisa. Deus vem falando conosco através da instrução, da sabedoria, de andar no caminho dele, e aí a gente pode se perguntar, naquele dia que eu preguei aqui, no 1º de outubro, eu falei sobre ponto A ou ponto B. A gente chega na casa de Deus e não sabe como fazer para se desenvolver na carreira cristã. Mas a gente, pela palavra, nós temos toda essa instrução, como fazer, como crescer na carreira cristã, na vida cristã. E aí a gente pode se perguntar, mas como é que eu consigo isso? Eu estou passando por tantos problemas. Irmão, você está falando aí na frente aí, mas você não sabe como é que a minha alma está moída por aflições, por problemas, por preocupações, por insatisfações, por decepções, você não sabe. E aí você pode pensar, é fácil falar quando você está com a tua vida toda organizada. Eu lembro que, quando eu era jovem, eu estava trabalhando com a Jocum, a organização missionária, Jovens com uma Missão, e aí a gente foi lá no Morro Dona Marta,
que o pessoal chama também de Santa Marta, lá em Botafogo. Ele pega 2 bairros, Botafogo e Laranjeiras. Você pode subir o Dona Marta por Laranjeiras ou por Botafogo. E ali a gente foi lá trabalhar, eu passei um mês morando lá em cima, lá no morro, lá perto do Cristo Redentor, lá no alto mesmo, no morro. E aí a gente conheceu o pessoal da base, tudo garoto novo. E eles contaram para a gente como que foi que eles estabeleceram aquela base ali. Eles começavam a ir ali na favela e evangelizar, e o pessoal recebia, eles faziam teatro com as crianças, e brincadeira, e não sei o quê, e a comunidade começou a recebê-los bem. Só que chegou um dia que eles receberam um bilhete de um garoto. E o bilhete estava escrito: não voltem mais a esse lugar, vocês não são bem-vindos aqui. E quem mandou aquilo tinha poder para fazer mal a eles. Não voltem mais a esse lugar, vocês não são bem-vindos aqui. Só que o pessoal da comunidade falou: não, poxa, as crianças estão gostando tanto de vocês, tal, estão ajudando tanto. E eles não se intimidaram, não se atemorizaram. Foram para casa, oraram e perguntaram a Deus o que fazer. Deus falou: volta, volta. Que eu mandei vocês para lá, volta. E eles voltaram, mesmo com a ameaça de sofrer algum mal pelos traficantes. Eles voltaram. E começaram a trabalhar, a comunidade ali foi aderindo ao trabalho deles e foi crescendo o trabalho deles com as crianças. Daqui a pouco começaram a vir pais. Os pais começaram a participar também. E aí um dia uma moradora falou assim: sabe por que o trabalho de vocês não tem futuro? Porque vocês vêm da casinha de vocês no asfalto, trabalham aqui com a gente, depois vocês vão para a casa de vocês e a gente fica aqui com a nossa realidade. Da violência, da pobreza, da desesperança, de tudo aquilo. Sabe o que aqueles jovens fizeram, irmãos? Sabe o que aqueles jovens fizeram? Eles voltaram para casa naquele dia, se reuniram e oraram, perguntaram a Deus o que fazer. Deus falou para eles: se muda para a favela. E eles largaram as casas deles, alugaram um barraco e estabeleceram uma base missionária. Hoje tem uma base missionária. Quando eu estive lá, eu ajudei na construção de uma creche, lá no alto do morro. Tem um trabalho, tem uma clínica de enfermagem que presta primeiros socorros e serviço profilático e cuida de crianças e tal, alguns cuidados básicos iniciais assim. E eles estão integrados à comunidade. Hoje em dia, a Jocum não pode mais sair daquela comunidade porque eles fazem parte daquilo. O que eu quero dizer com tudo isso? Foi só quando eles entenderam que eles precisavam entrar na realidade daquele povo que eles conseguiram entrar no coração daquele povo. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu falei de você ter chegado aqui moído, sem esperança. Eu quero dizer para você uma coisa: você pode não saber como resolver o problema que você entrou aqui nessa noite, mas tem um Deus que sabe. E tem um Deus que vai instruir você passo a passo, decisão a decisão, medida a medida. E Ele está aqui nessa noite, está falando contigo. Ele vai cuidar de você como um pai cuida. Ele vai abraçar você. Ele vai amar você. Ele vai te dar a diretiva, a direção, a instrução. O que nós precisamos fazer para que isso aconteça na nossa vida, irmãos? Nós precisamos crescer em Deus. Qual de nós aqui nessa noite, que estamos aqui, que já fomos criança um dia, porque ninguém nasce grande, todo mundo já foi criança um dia e foi crescendo. Qual de nós aqui não sabe o processo de viver bem com seus pais? Quem de nós aqui não sabe? Todos nós sabemos. Uns sabem porque aprenderam desde cedo, outros sabem porque levaram muita chinelada. Amém ou não amém? Todos nós sabemos o caminho de agradar aos pais da gente, não sabemos? Sim. Sim, nós sabemos. Uns aprenderam porque perceberam que se fosse bom com o pai, se estudasse direitinho, se fosse legal com a mãe, seria abraçado, beneficiado.
Outros aprenderam porque fizeram muita estripulia e a vara cantava, e aí percebia, se eu fizer de novo, vem outra. Então eu vou me segurar, porque não foi legal essa experiência. Gente, o que Deus quer que você entenda nessa noite? É o mesmo processo. O processo de crescer, ele implica em decisões que nós precisamos tomar. De que maneira você aqui na casa de Deus quer crescer? Dando cabeçada mundo afora, vida fora, tentando entrar em portas que Deus fechou e que não vai abrir, porque se você entrar por ela, vai ser ruim para você, ele fechou porque te ama. Ou você vai fazer aquilo que Abraão fez quando Deus falou para ele, anda na minha presença e ser perfeito. E a história nós conhecemos. Abraão foi abençoado, Abraão, que não tinha como ter filhos, foi pai de uma grande nação, e hoje nós somos descendentes espirituais de Abraão. Espiritualmente falando, nós somos descendentes de Abraão. Então você entende que fazer o que Deus manda você fazer traz bênção para a tua vida. Amém? Então vamos ver isso. Como que eu faço para ter o crescimento tão necessário? E eu falei que o tema dessa mensagem é a necessidade do crescimento. Necessidade é alguma coisa que você quer ou não quer? Não, necessidade é uma coisa que você precisa. Se você tem necessidade, você precisa daquilo, que aquilo seja satisfeito. Então, necessidade de crescimento, nós precisamos crescer. Em 2 ocasiões, Paulo vai falar sobre isso. 2 Coríntios 3 e Gálatas 3, ele vai falar que eu tive que dar leite para vocês não estavam aptos a comer comida sólida. Já era momento de vocês estarem em outra fase, mas vocês continuam crianças espirituais. Paulo vai repreender aquelas duas igrejas. E às vezes, nós chegamos na igreja, chegamos aqui no corpo de Cristo, começamos a nossa carreira cristã e não nos atentamos que nós não estamos aqui num parque de diversões. Gente, vida com Deus não é Disneylândia. Você não vem aqui, assiste culto, canta, aí se arrepia, ou sentiu uma coisa, aleluia, glória a Deus, o Senhor está falando comigo, vai para casa e no domingo que vem volta, para se arrepiar de novo, não é isso. Deus tem um propósito, uma trajetória, Deus tem um caminho para você, Deus quer contar com você na obra dEle. Tem pessoas que precisam de ouvir o que você tem a dizer. Se você tiver o que Deus colocou em você. O que eu quero dizer com isso? Quando você abraça a sabedoria, quando você aprende o entendimento que Deus quer comunicar à sua vida, você se torna ferramenta, instrumento útil. Nós falamos hoje pela manhã, só quem esteve aqui pela manhã vai entender que Deus transforma até o nosso... Quem lembra? Viu? Tem a opção de gente que lembra. Fala bem alto aí quem esteve aqui. Deus transforma até o nosso... Mais alto. O nosso... passado. Deus transforma até o nosso passado, gente. Aí a gente estava conversando hoje de manhã e perguntamos assim, como que Deus transforma o passado se o que passou, passou, não tem como voltar atrás? Deus transforma a experiência ruim que você teve, cura você daquele trauma, cura você do seu problema, cura você do efeito ruim que aquela situação ruim causou a você, e faz com que aquele momento ruim sirva como remédio para outras pessoas que estarão passando pelo mesmo que você passou. E aí você se torna instrumento de cura de Deus para pessoas que estão passando por algo que você já venceu. E nesse sentido o seu passado é mudado, porque quando você lembra dele, você lembra como uma experiência que pode ajudar alguém. Você não vai chorar mais por ele. Falamos sobre Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
E nós falamos do impacto da nossa alma, de você entender isso, que você precisa esquecer o que ficou para trás, porque Deus já lavou você, já perdoou você, já restaurou você, já te deu um novo caminho, uma nova perspectiva. Agora você tem esperança, certeza da salvação, e agora você é um instrumento útil que pode salvar pessoas através da palavra que o Espírito Santo colocou no teu coração. Você é instrumento útil quando você abraça a sabedoria. Então, o que nós precisamos fazer para atingirmos esse nível, para crescermos? O que nós precisamos fazer? Primeira coisa, 2 Pedro 3,18. Projeta para a gente, por favor, 2 Pedro 3,18. Nós lemos na última mensagem, nós lemos isso do 13 ao 14, agora projeta só o 18. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. O que a gente tira disso aqui, irmãos? Crescimento na graça e no conhecimento, nós já falamos sobre isso. Todo mundo aqui já pode dar uma aula sobre isso. Citamos 200 versículos que embasam esse conhecimento aqui. E aí vem, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O que isso quer dizer? Que o que você aprender com Deus, que o que você crescer com Deus, que o que você andar com Deus, vai levar você até o dia eterno da glória de Deus. Vai conduzir você até o final e vai fazer você entrar pelos portais da glória, crescendo na graça e no conhecimento. Se você crescer na graça e no conhecimento, você entra pelos portais da glória. Crescimento ideal da vida cristã está alicerçado em algumas condições. Por que eu estou falando do crescimento ideal? Porque crescer você vai. Quando a gente nasce, qual o caminho natural de todos nós? Crescermos. As células se multiplicam, os ossos vão se esticar, a pele vai se esticar, seu corpo vai crescer em todos os níveis. Amém? Se você for bem alimentado ou mal alimentado, você vai crescer. Uns vão ficar maiores, outros menores. Crescer é o natural. Quando você chega na vida cristã, na igreja, crescimento é algo natural. Só que, talvez, você perceba que tem gente que chegou há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu estou há 38 anos já, e você percebe que a pessoa está no mesmo lugar de quando chegou. O que aconteceu com essa pessoa? Ela não cresceu, ela não buscou o conhecimento, ela não se aprofundou em Deus, e continua do mesmo jeito. Aí você fala para a pessoa, você considera, essa pessoa pode estar passando por problema. Por quê? Porque no momento desse, 30 anos depois, ela não cresceu e ouve uma história dessa, ela pode pensar, meu Deus, desperdicei toda a minha vida. Aí eu digo para você, não. Você não desperdiçou nada. Sabe por quê? Porque o momento em que você entende que Deus tem um plano para você, é o momento em que vai começar a sua jornada. Agora, se você ouviu isso que eu acabei de falar, o momento de você começar a crescer é esse. Não vai ser amanhã, tá? Então não deixe passar mais 1 ano, mais 2 anos, mais 30 anos, porque aí você vai ter perdido o momento de começar a crescer. Condições que nós precisamos entender sobre o crescimento. Ninguém nasce com a estatura completa, ninguém já nasce grande, já falei isso. Todo crescimento obedece um curso natural. Toda lei, todo princípio, seja lá qual for, princípio humano, princípio espiritual, se não for observado à risca, o que ele produz? Defeitos, anomalias. O que eu quero dizer com isso? Comece você a andar com Deus, sendo exposto à palavra de Deus, conhecendo, estando numa comunidade de fé, com um pastor tão dedicado como o nosso pastor Roberto Feliciano. Mas não dê ouvidos ao que ele fala. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai se tornar um crente fraco. Diferente daquele que dá ouvido.
diferente daquele que aceita a correção, diferente daquele que entende que precisa abandonar o pecado, diferente daquele que entende que precisa buscar santidade, a santificação. Essa pessoa que entendeu tudo isso e que pratica isso, essa pessoa vai crescer um crente sem anomalia, sem defeito, um crente sadio. E o terceiro não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Temos duas escolhas a fazer. Ou crescer, ou viver uma vida cristã medíocre. Pastor, vida cristã medíocre existe? Só o fato de ser cristão já não resolveu? Não, querido, não resolveu. Não resolveu porque Deus não chamou ninguém para ser membro de igreja, para ser ouvinte de auditório, para ser cantor de congregação. Deus chamou você porque Ele quer, através de você, fazer o seu reino conhecido em toda a terra. E quando eu digo toda a terra, eu digo porque pode ser que você seja usado para coisas para as quais a sua mente jamais poderia ter pensado, nas quais a sua mente jamais poderia ter pensado. Deus pode usar você poderosa e grandemente, como você jamais imaginou. Só Ele é que sabe. Então, tem duas coisas nesse último ponto que você pode fazer: crescer ou viver uma vida cristã medíocre. 3 pontos que nós falamos aqui são realidade. Você não nasceu grande. Se você não ouvir o que a palavra te fala, você cresce um crente defeituoso. E terceiro, se você não crescer, tu vive a vida cristã medíocre. Agora vamos ver os fundamentos do Evangelho, que estão lá em Lucas 10, 27, que obedece uma dinâmica para o crescimento. Nós precisamos obedecer a dinâmica do crescimento. Qual é a dinâmica do crescimento, irmãos? A dinâmica do crescimento é, primeiro, a fé. Segundo, o conhecimento. Terceiro, a santificação. Quarto, a experiência. E quinto, marca da vida cristã. E a gente vai ver um por um aqui agora. Primeiro fundamento do Evangelho. Quando a gente fala de fundamento do Evangelho, sobre o que está fundamentado o Evangelho, em síntese, está fundamentado nisso aqui. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, pastor, fundamento no Evangelho não seria aceitar Jesus, ser batizado, tomar ceia? Não seria fundamento do Evangelho? Amarás ao Senhor teu Deus sintetiza tudo isso, porque quando você ama Deus, você aceita Jesus, você chega para o pastor e fala: pastor, eu quero me batizar. Aí depois de batizado, você chega no dia da ceia, você fica todo feliz: oh Jesus, obrigado por eu poder tomar essa ceia, porque essa ceia me lembra que o Senhor morreu por mim. Então, amarás o Senhor teu Deus, está implícito tudo isso aí. E quando fala ao próximo como a ti mesmo, é você exercer o teu sacerdócio com relação a quem Deus quer que você atinja. Quem é? É o próximo. Você vai exercer o teu sacerdócio. Então, o fundamento do Evangelho é isso. Agora, a dinâmica do crescimento, qual é? Primeiro ponto, é a fé. Fé. O cristão deve aprimorar-se na fé a cada dia. Romanos 1, 17. Você precisa se aprimorar na fé. O que é se aprimorar na fé? Conhecer a Deus, entender quem Ele é, começar a crescer, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: justo viverá pela fé. Conhecer a Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Você conhece o Evangelho. O que é o Evangelho? É boa nova. Você conhece o que Jesus veio fazer. O que o Evangelho traz para nós? O conhecimento de que a redenção chegou. O conhecimento de que Jesus veio me salvar. O conhecimento de que Jesus veio nos transformar. E aí você entende que é através do crescimento na fé que você vai ser alimentado. E você vai ficar forte. O segundo ponto é o conhecimento. O cristão deve prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus.
Oséias 6,3 vai dizer: conheçamos, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o resto? Como o alvorecer, a chegada de um novo dia, a sua vinda é certa. Do mesmo jeito que amanhã o sol vai nascer, estando coberto pelas nuvens ou não, ele vai aparecer. Assim mesmo, a vinda do Senhor é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva que rega, como a chuva que produz vida, como a chuva da plantação, da germinação, chuva que produz vida. Terceiro ponto, a santificação. A santificação nos habilita a estarmos na presença de Deus, Hebreus 12:14. A santificação nos habilita a estarmos na presença de Deus. Qual é a condição para que eu possa ver a Deus? Santificação. E nós falamos aqui que santificação é o processo pelo qual, através do conhecimento, nós vamos deixando os velhos hábitos, o Senhor vai nos transformando e nós vamos cada dia nos parecendo mais com Cristo, libertos do pecado e vivendo uma nova vida. Santificação é o terceiro ponto desses fundamentos do Evangelho que nós precisamos obedecer para a dinâmica do crescimento. O quarto ponto é a experiência. Tem muita gente que é avesso à experiência. Mas nossa fé não pode estar baseada na experiência. Meu amado, se você não experimenta a transformação, você não tem experiência com Deus. 2 Coríntios 3,18, o cristão é transformado de glória em glória. O que isso quer dizer, de glória em glória? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que significa transformados de glória em glória na sua própria imagem? Significa aquilo que nós falamos agora há pouco. Ninguém nasce grande, assim na vida espiritual é a mesma coisa. Você chega na igreja sem saber nada. E aí, chega na escola dominical, o pastor vai explicando a você os rudimentos da fé. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo na vida do crente, o trabalho de Jesus e o que Deus fez por nós. Você vai começando a entender, você vai começando a visualizar. Um quadro vai sendo formado na tua mente e você vai começando a conseguir ver o que Deus fez por você. E aí, de glória em glória, o que significa isso? Você, à medida que você caminha de fé em fé, e caminhar de fé em fé não é uma coisa abstrata. Caminhar de fé em fé é você se apropriar do poder de Deus. Quando você começa a caminhar com Deus, você não acredita em praticamente nada. Mas Deus vai provando que Ele é o teu Pai, que Ele é o teu suficiente supridor, que é aquele que equaliza as tuas tempestades, as tuas dores, os teus problemas. Ele traz a resposta para você. Aí você vai vendo que Deus é capaz de me fazer sobreviver a esse mundo. Deus é capaz de me fazer atravessar as tempestades se eu continuar dentro do barco com Ele. De fé em fé significa isso, a tua confiança vai aumentando, porque Deus vai mostrando para você que Ele é poderoso sobre a tua vida. Isso é crescer de fé em fé. Você vai cada vez confiando mais e entendendo mais quem é Deus. Lembra dos apóstolos que andaram com Jesus? Andaram 3 anos, um pouco mais de 3 anos. E quando chegou a hora de Jesus morrer, quase todos fugiram. O que aconteceu nesse momento? Se eles estavam próximos de Jesus, já tinham recebido toda a instrução, Jesus foi bem claro: eu vou morrer. Eu vou morrer por vocês. Para que não ficasse dúvida, ele fez uma última ceia e falou: meu corpo vai ser partido, o meu sangue vai ser vertido. Ele foi muito didático. Ele mostrou aqui, gente, tá vendo isso aqui? Repitam isso aqui toda vez. Para que vocês lembrem. Isso é um memorial que eu estou deixando para vocês. Porque nessa noite eu vou ser entregue. E o que eu estou fazendo com o pão aqui, farão com o meu corpo. E o que eu estou fazendo aqui com o vinho, será feito com o meu sangue. Mas quando chegou a hora deles falarem assim, aquilo que Pedro falou: se for preciso, eu vou para a morte com o Senhor. E Jesus fala: Pedro, não sabe de nada.
Pedrão, o diabo pediu para cirandar com a tua vida, Pedro. Mas eu clamei ao Pai. Irmãos, ninguém de nós estamos livres de problemas, ninguém de nós. O que Jesus fala para Pedro? Eu clamei ao Pai. Para quê? Para que ele fosse livre da peneirada do diabo? Não. Ele falou, eu clamei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. O que ele quis dizer com isso? Pedro, o diabo pediu para cirandar com a tua vida. E eu vou te contar uma coisa. Ele vai cirandar com você. Irmãos, tem gente que entende essa passagem da seguinte maneira. Ó, o diabo pediu para cirandar com a tua vida. E eu falei que ele não estava autorizado. Não, Jesus não falou isso. Lê de novo o versículo, você vai ver ele falando assim. Mas eu clamei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. O que Jesus pediu a Deus não foi que ele não fosse cirandado, foi que ele resistisse. E mesmo sendo cirandado pelo diabo, ele resistisse e vencesse. E Pedro venceu. A primeira ciranda que o diabo fez com ele foi qual? Rapaz, tu é amigo daquele homem ali que está ali. Tu é amigo dele. Eu conheço você, tu é amigo dele. Eu? Tá maluco. Nunca vi aquela criatura ali. Aí daqui a pouco chegou outra pessoa, rapaz, sotaque é igualzinho. Tu é desse grupo aí, tu é amigo desse senhor aí. E Pedro de novo. E chega uma hora que o autor fala que ele se aborreceu e falou impropérios, ou seja, falou lá umas palavras feias lá. Foi a primeira cirandada que o diabo deu nele. Tentou fugir. E depois viriam outras. A hora que ele tenta se apartar, chegou o pessoal lá de Jerusalém, deixou me afastar desses gentios aqui, tal, a hipocrisia. E várias outras que você vai vendo na vida dele, mas Deus sempre falando, Pedro, ó, teve essa aqui, vamos crescer, vamos passar por cima disso aqui, vamos crescer. Chega o final da vida de Pedro, Pedro não tem mais medo. A fé dele foi crescendo devagarzinho, paulatinamente, foi crescendo. E Pedro chegou um momento no final da vida dele que ele falou, nada, quem falou isso foi Paulo, mas Pedro também podia dizer, nada vai me separar do amor de Cristo, nada, nem a espada posta no meu pescoço vai me separar, nem a cruz. E se vier a cruz, eu peço para me crucificar de cabeça para baixo. Tradição da igreja, não está na Bíblia, mas a tradição diz que foi assim. Crescer de fé em fé, de glória em glória. Glória em glória, você conhecendo cada vez mais, crescendo quem é Deus, entendendo quem é Deus e sendo transformado de glória em glória. Crescimento após crescimento. Hoje você entende uma coisa, amanhã você entende outra. Enquanto você é criança, Deus não vai pedir para você carregar um saco de cimento nas costas, espiritualmente falando. Mas quando você for adulto espiritual, Deus vai pedir coisas de você que só você naquela fase vai conseguir fazer. E Ele vai pedir, porque sabe que você faz. Ele preparou você para isso. E aí, marca da vida cristã. Isso é experiência. Isso que nós acabamos de falar é o quarto ponto, a experiência. Você precisa ter experiência com Deus. Você precisa vencer desafios de fé. Deus vai pedir a você para fazer coisas que talvez hoje você não possa, mas Ele vai fazer você crescer na fé e você vai estar apto para crescer. Quinto ponto, a marca da vida cristã. As Escrituras dizem que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento. Se Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento, Jesus sendo quem era, por que eu não preciso? Crescer em estatura é óbvio, é a biologia, a gente vai crescer, querendo você ou não. Um mais, outros menos. Agora, em graça e conhecimento, você tem que buscar. Você tem que buscar o crescimento na graça e no conhecimento. Deus não vai chegar a pegar você da sua poltrona confortável que você comprou exclusivamente para assistir Netflix, não vai pegar você pelo colarinho e falar, ô cabeça dura, vem aqui, porque eu tenho um plano na tua vida, vem aqui agora, tu vai ler a Bíblia hoje, 10 horas, direto, tu vai ler esse livro aqui, tu vai assistir essa pregação aqui. Deus não vai fazer isso, gente.
Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que buscar. E aí você fala assim, pastor, às vezes eu não estou querendo, não estou desejando e não estou querendo buscar também não. Eu estou no modo letargia e assistir Netflix. Mas aí você fala assim, espera aí, velho homem, deixa eu te contar um segredo. Tem um Deus que tem um chamado na minha vida, então dá um tempo aí, é o modo David Goggins, o incrível poder do desconforto. Você não quer fazer, mas você sabe que precisa. Então, se você quer crescer, se exponha ao que você não quer fazer, ao que você não gosta de fazer. Vá buscar na palavra de Deus. Ah, mas agora estou com sono, irmão. Vai lendo até a hora que der. Se não der para ler, pega o celular, bota lá na Bíblia, JFA lá, e bota a Bíblia para ler para você. Você vai dormir lendo a Bíblia. E você dormir ouvindo a Bíblia é melhor do que você dormir ouvindo série da Netflix. Bota a Bíblia do lado da sua cama ali, falando ali, João, Evangelho de João. A voz é tão agradável que você dorme na hora. Mas, às vezes, você resiste e vai ouvindo. Aí você vai ouvindo, aquilo vai entrando. Por último, o alvo. O cristão deve prosseguir para o alvo. Filipenses 3,14. Qual é o alvo? É o futuro glorioso com Cristo na eternidade. O cristão deve prosseguir para o alvo. Filipenses 3,14. E a gente precisa entender que o nosso crescimento espiritual, ele tem uma atuação que a gente viu. Volta no 13, por favor, Mariana. No 13. A gente falou isso aqui hoje de manhã. Teve uma irmã na escola dominical que falou assim, irmão, eu não julgo que eu já alcancei, não. Mas não sei o que eu falei. A irmã falou isso aí e outra pessoa falou também. Paulo falou também. Paulo, o grande Paulo, falou isso que a irmã falou. A irmã falou hoje de manhã na escola dominical. A irmã e Paulo, vocês dois são humildes, vão ganhar o prêmio da humildade. Por quê? Paulo, sendo quem era, falou, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós conhecemos a história de Paulo, irmãos. Quem era Paulo e quem terminou sendo Paulo no final da vida. Paulo obedeceu à dinâmica do crescimento. Paulo aprendeu a conhecer Jesus. Paulo aprendeu que precisava reproduzir no tempo dele o modelo que Cristo deixou. Paulo aprendeu que precisava doar a sua vida para Deus para que Cristo vivesse nele. E no versículo 13 ele fala, eu decidi esquecer as coisas que para trás ficam. Nada vai me perturbar. Quando a minha consciência vier me acusar, a gente falou isso aqui de novo pela manhã. Quando a tua consciência vier te acusar, falando assim, você está aí falando de santidade, mas lá atrás você, pintou e bordou. Aí a gente fala, lá atrás aconteceu aquilo, mas agora eu conheço Jesus. E aquilo lá atrás, que você, Satanás, está querendo usar para me acusar, eu vou usar para ajudar outra pessoa a não cair onde eu caí. Eu vou ser bênção. Eu vou ser bênção onde eu errei. Eu vou ser bênção para a vida de muita gente. Eu vou esquecer as coisas que para trás ficam e vou avançar para o alvo. Não adianta, já viu aquele jogador, irmãos, quando eu jogava bola, tinha uma coisa que eu odiava, mas eu odiava de vontade de matar alguém. Sabe o que era? Você está indo na frente, a bola dominada, você vê o gol assim, vem um excomungado, agarra na tua camisa. Oh, meu Deus do céu, gente. A vontade que dava de dar-lhe uma mãozada na orelha. Se a pessoa me chutasse por trás, eu não ficava com raiva, mas se agarrasse na camisa, oh meu Deus do céu. Faz isso comigo não. Eu achava o suprassumo da covardia. O diabo às vezes vem fazer isso com a gente. Você está avançando na cara do gol, o diabo vem aqui, vem cá, segura a tua camisa. Aí Paulo fala para ele,
tem nada contigo não. Esse gol vai ser marcado, essa vitória vai ser alcançada. Você não vai me parar. Você pode até me lembrar, mas a lembrança não tem poder sobre a minha vida. Finalizando. 2 Pedro 3,18, que a gente já leu aqui várias vezes. Quando a gente vê lá esse advérbio de tempo aqui, ó. Isso aqui é um advérbio de tempo, tá, pessoal? Advérbio de tempo. Antes. Quando você vê esse advérbio de tempo ali, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes, crescei na graça. O que ele quer dizer com esse antes? Você tem que voltar no outro. Você não precisa voltar. Não precisa voltar, não. Antes, crescer na graça e no conhecimento. O que ele quer dizer com isso? Ele quer nos alertar para um estado de prevenção. Ao invés de fazer isso, antes, faça aquilo. Faça de outra forma. Daí perguntamos, prevenção contra o quê? Contra a nossa heresia e contra a heresia dos outros. O que eu quero dizer com a nossa heresia? É o nosso entendimento equivocado daquilo que Deus quer falar conosco, daquilo que Deus falou conosco e daquilo que Deus quer fazer conosco. Nossa heresia. E a heresia dos outros? É o que vem de fora para dentro para tentar nos destruir, nos afastar da fé, nos afastar do caminho. Gente, crescimento é necessário. Crescimento é necessário. Nós precisamos crescer. De que forma? Através da fé em Deus, através do conhecimento de Deus, através da busca pela graça de Deus. E se você não sabe como fazer, procure ajuda. Amém? Se você não sabe como fazer, procure ajuda. Você tem aqui toda uma igreja equipada para te ajudar. Nós temos aqui uma classe de líderes preparados para ajudar pessoas a conhecerem a Jesus e a caminharem na fé. Você vai encontrar pessoas aqui que vão orar por você, que vão conversar com você, que vão ler a Bíblia com você. E é isso que você precisa, só isso que você precisa. Você não precisa do dinheiro do Bill Gates, da inteligência do Salomão, você não vai precisar da força do Sansão, você só precisa conhecer a Deus, a sua palavra e o poder dele na sua vida. Quando você conhecer tudo isso, todos os seus problemas se resolverão. Amém? Pedir a você que fique de pé, vamos orar. Já chamando o nosso pastor para estar nos conduzindo na ceia. Se você quer crescer na fé, se você quer enxergar com os olhos espirituais, se você quer se desenvolver na carreira cristã, fale agora com Deus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, nós queremos te agradecer pelo que teu Espírito já falou aqui conosco, e queremos pedir, Deus. Senhor, nós estamos abrindo o nosso coração agora para o Senhor, e estamos pedindo, Senhor. Nós queremos te conhecer, nós queremos saber quem é o Senhor, nós queremos crescer na graça, no conhecimento, na fé. Nós queremos um dia sermos instrumentos úteis para Ti, Pai. E por isso nós pedimos, Senhor, nos instrui, nos ensina, nos ajuda a amarmos a sabedoria, a buscarmos a sabedoria. Nos ajuda, Deus, a privilegiarmos em nossa vida o temor do Senhor. Nos ajuda a buscar a santidade, Senhor. Nos ajuda, Deus, a entender o processo de santificação pelo qual o Senhor nos torna adultos espirituais. Glorifica o Teu nome, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos.
Glorifica, Deus, o teu nome na vida de cada um dos meus irmãos. Dá graça a eles, Pai. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Pastor Roberto Feliciano.